Seção 29, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 141. Os cães. Mas, enfim, que pretendes fazer agora? Perguntou-me o Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei. Vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos. Eu não sou nada. Nada! Interrompeu-me o Quincas Borba, com gestos de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair. Saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, filosofando as cousas. Nunca me há de esquecer o beneficio desse passeio, que me restituiu o sossego e a força. A palavra daquelle grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me elle que eu não podia fugir ao combate. Se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua philosophica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Fundo um jornal, disse elle, e desmancha toda esta igrejinha. Magnifica idéia! Vou fundar um jornal, vou escachá-los, vou lutar. Podes escachá-los ou não, o essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Daí a pouco demos com uma briga de cães. Fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. O Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram 2. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra. E não deixou de chamar a minha atenção para a circunstancia de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com o furor nos olhos. O Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço, encostou o queixo no castão e parecia em êxtasis. Que bello que isto é! Dizia elle de quando em quando. Quiz arrancar-me dali, mas não pude. Ele estava arraigado ao chão e só continuou a andar quando a briga cessou inteiramente. E um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. Notei que ficara sinceramente alegre, posto contivesse a alegria, segundo convinha a um grande philosopho. Fez-me observar a belleza do espectaculo, relembrou o objecto da luta, concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada para os effeitos geraes da philosophia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espectaculo é mais grandioso. As criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis. Luta que se complica muito, porque entra em acção a intelligencia do homem, com todo o accumulo de sagacidade que lhe deram os séculos, etc. Capitulo 142. O pedido secreto. Quanta cousa num minuete, como dizia o outro. Quanta cousa numa briga de cães. Mas eu não era um discipulo servil ou medroso, que deixasse de fazer uma ou outra objecção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma duvida. Não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura. Disputai-a aos outros homens, é mais logico, porque a condição dos contendores é a mesma, e leva o osso o que for mais forte. Mas por que não será um espectaculo grandioso disputal aos cães? Voluntariamente, comem-se gafanhotos, como o precursor, ou cousa pior, como Ezequiel. Logo, o ruim é comível. Resta saber se é mais digno do homem disputá-lo, por virtude de uma necessidade natural, ou preferil-o para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável, ao passo que a fome é eterna, como a vida e como a morte. Estávamos à porta de casa. Deram-me uma carta, dizendo que vinha de uma senhora. Entramos. E o Quincas Borba, com a discrição propria de um philosopho, foi ler a lombada dos livros de uma estante, enquanto eu lia a carta, que era de Virgilia. Meu bom amigo, D Placida está muito mal. Peço-lhe o favor de fazer alguma cousa por ella. Mora no beco das escadinhas. Veja se alcança mettê-la na misericordia. Sua amiga sincera, Signature. Não era a letra fina e correcta de Virgilia, mas grossa e desigual. O V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabetica, de maneira
que se a carta aparecesse, era muito difícil attribuir-lhe autoria. Virei e revirei o papel. Pobre d Placida! Mas eu tinha-lhe deixado os 5 contos da praia da Gamboa, e não podia comprehender que... Vais comprehender, disse o quincas borba, tirando um livro da estante. O quê? Perguntei espantado. Vais comprehender, que eu só te disse a verdade. Pascal é um dos meus avós espirituaes, e comquanto a minha philosophia valha mais que a delle, não posso negar que era um grande homem. Ora, que diz elle nesta pagina? E, chapéu na cabeça, bengala sobraçada, apontava o lugar com o dedo. Que diz elle? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo. Sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente. Vês? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome. E é isto que torna grandiosa a luta, como eu dizia. Sabe que morre é uma expressão profunda. Creio, todavia, que é mais profunda a minha expressão. Sabe que tem fome. Porquanto o facto da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano. A consciência da extincção dura um breve instante e acaba para nunca mais. Ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Parece-me, se não vai nisso alguma imodestia, que a formula de Pascal é inferior á minha, sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal um grande homem. Capitulo 143. Não vou. Enquanto elle restituía o livro á estante, relia eu o bilhete. Ao jantar, vendo que eu falava pouco, mastigava sem acabar de engolir, fitava o canto da sala, a ponta da mesa, um prato, uma cadeira, uma mosca invisível, disse-me elle: tens alguma cousa? Aposto que foi aquella carta? Foi. Realmente, sentia-me aborrecido, incommodado com o pedido de Virgilia. Tinha dado a d Placida 5 contos de réis. Duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu, nem tanto. 5 contos! E que fizera delles? Naturalmente botou-os fora, comeu-os em grandes festas, e agora toca para a misericordia, e eu que a leve. Morre-se em qualquer parte. Acresce que eu não sabia, ou não me lembrava do tal beco das escadinhas, mas, pelo nome, parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade. Tinha de lá ir, chamar a atenção dos vizinhos, bater à porta, etc. Não vou. Capitulo 144. Utilidade relativa. Mas a noite, que é boa conselheira, ponderou que a cortezia mandava obedecer aos desejos da minha antiga dama. Letras vencidas, urge pagal-as, disse eu ao levantar-me. Depois do almoço, fui à casa de d Placida. Achei um molho de ossos, envolto em mulambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo. Dei-lhe algum dinheiro. No dia seguinte, fi-la transportar para a misericordia, onde ela morreu uma semana depois. Minto. Amanheceu morta. Saiu da vida às escondidas, tal qual entrara. Outra vez perguntei a mim mesmo, como no capitulo 75, se era para isto que o sacristão da sé e a doceira trouxeram d Placida à luz, num momento de sympathia especifica. Mas adverti logo que, se não fosse d Placida, talvez os meus amores com Virgilia tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena effervescencia. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de d Placida. Utilidade relativa, convenho, mas que diacho ha absoluto nesse mundo? Capitulo 145. Simples repetição. Quanto aos 5 contos, não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu-se enamorado de d Placida, logrou espertar-lhe os sentidos ou a vaidade, e casou com ella. No fim de alguns mezes inventou um negocio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro. Não vale a pena. É o caso dos cães do quincas borba. Simples repetição de um capitulo. Fim da seção 29. Seção 30, de Memorias Posthumas de Braz Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio publico.
Capítulo 146. O programa. Urgia fundar o jornal. Redigi o programa, que era uma aplicação política do humanitismo. Somente, como o Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. O Quincas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Era a fina flor dos programas. Prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios de liberdade e conservação. Fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Guizot e Ledru Rollin e acabava com esta ameaça, que o Quincas Borba achou mesquinha e local. A nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derribar o atual ministério. Confesso que nas circunstâncias políticas da occasião o programa pareceu-me uma obra-prima. A ameaça do fim, que o Quincas Borba achou mesquinha, demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo, e ele mesmo o confessou depois. Porquanto o humanitismo não excluía nada. As guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, cousa que aparentemente não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar às circunstancias a nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir Humanitas para a consolação de Humanitas. Tu és o meu discípulo amado, o meu califa! Bradou Quincas Borba, com uma nota de ternura que até então lhe não ouvira. Posso dizer com o grande Muhammed, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias. Crê, meu caro Braz Cubas, que esta é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos. Capítulo 147. O desatino. Mandei logo para a imprensa uma noticia discreta, dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal opposicionista, daí a algumas semanas, redigido pelo Dr. Braz Cubas. O Quincas Borba, a quem li a noticia, pegou da pena e acrescentou ao meu nome, com uma fraternidade verdadeiramente humanística, esta frase: um dos mais gloriosos membros da passada Câmara. No dia seguinte, entra-me em casa o Cotrim. Vinha um pouco transtornado, mas dissimulava, afetando o sossego e até a alegria. Vira a noticia do jornal e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me de semelhante idéia. Era um erro fatal. Mostrou que eu ia colocar-me numa situação difficil e, de certa maneira, trancar as portas do parlamento. O ministerio não só lhe parecia excellente, o que aliás podia não ser a minha opinião, mas com certeza viveria muito, e que podia eu ganhar com indispol-o contra mim. Sabia que alguns dos ministros me eram afeiçoados, não era impossivel uma vaga e... Interrompi-o nesse ponto, para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar, e não podia recuar uma linha. Cheguei a propor-lhe a leitura do programa, mas ele recusou energicamente, dizendo que não queria ter a minima parte do meu desatino. É um verdadeiro desatino, repetiu elle. Pense ainda alguns dias, e verá que é um desatino. A mesma cousa disse Sabina, à noite no theatro. Deixou a filha no camarote com o Cotrim e trouxe-me ao corredor. Mano Braz, que é que você vai fazer? Perguntou-me afflicta. Que ideia é essa de provocar o governo? Sem necessidade, quando podia... Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento, que a minha ideia era derrubar o ministerio, por não me parecer adequada à situação. E acerta a fórmula filosófica. Afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortez, embora energica. A violencia não era especiaria do meu paladar. Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos, abanou a cabeça e tornou ao assumpto com um ar de supplica e ameaça, alternadamente. Eu disse-lhe que não e que não. Desenganada, lançou-me em rosto preferir os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos dela e do marido. Pois siga o que lhe parecer, concluiu. Nós cumprimos a nossa obrigação. Deu-me as costas e voltou ao camarote. Capitulo 148. O problema insoluvel. Publiquei o jornal.
24 horas depois, aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo, era a substancia, que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a patria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influencia, nem parte direta ou indireta, na folha de seu cunhado, o Dr. Braz Cubas, cujas ideias e procedimento politico inteiramente reprovava. O atual ministério, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, parecia-lhe destinado a promover a felicidade publica. Não podia acabar de crer nos meus olhos. Esfreguei-os 1 e 2 vezes e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha? Nem todos os cidadãos que acham bom ou mau um ministério fazem declarações taes pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim neste negocio, não menos que a sua aggressão pessoal. Nossas relações, até então, tinham sido lhanas e benevolas. Não me lembrava nenhum dissentimento, nenhuma sombra, nada, depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obsequios. Assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhes uns fornecimentos para o arsenal de marinha, fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade, e dos quais me dizia, algumas semanas antes, que no fim de mais 3 annos podiam dar-lhe uns 200 contos. Pois a lembrança de tamanho obsequio não teve força para obstar que ele viesse a publico enxovalhar o cunhado? Devia ser mui poderoso o motivo da declaração, que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão. Confesso que era um problema insoluvel. Capitulo 149. Teoria do beneficio. Tão insoluvel que o Quincas Borba não pôde dar com elle, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora, adeus, concluiu. Nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me podes negar um facto, disse elle, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. Que é o beneficio? É um acto que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o effeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças. Para fazer cessar o incommodo, desabotoas o cós, respiras, saboreias um instante de gozo, o organismo torna a indiferença, e não te lembras dos teus dedos que praticaram o acto. Não havendo nada que perdure, é natural que a memoria se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro. Mas este facto, aliás, um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho, explica-se pela memoria da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memoria, que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio opportuno. Não digo que, ainda sem esta circunstancia, não aconteça, algumas vezes, persistir a memoria do obsequio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa. Mas são verdadeiras aberrações, sem nenhum valor aos olhos de um philosopho. Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memoria do obsequio no obsequiado, menos ha de haver em relação ao obsequiador. Quizera que me explicasses este ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu Quincas Borba. Mas eu direi alguma cousa a mais. A persistência do beneficio na memoria de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do beneficio e seus effeitos. Primeiramente, há o sentimento de uma boa ação, e deductivamente, a consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no estado e nos meios, e esta é uma das cousas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo, que no seu elogio da sandice escreveu algumas cousas boas, chamou a atenção para a complacência com que 2 burros se coçam um ao outro. Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo,
mas direi o que elle não disse, a saber, que se um dos burros coçar melhor o outro, esse ha de ter nos olhos algum indicio especial de satisfação. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita, e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciencia é a mesma cousa, remira-se a miudo quando se acha bella. Nem o remorso é outra cousa mais do que o trejeito de uma consciencia que se vê hedionda. Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o beneficio e seus effeitos são phenomenos perfeitamente admiráveis. Capitulo 150. Rotação e translação. Há, em cada empresa, afeição ou idade, um ciclo inteiro da vida humana. O primeiro numero do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lepidez da mocidade. 6 mezes depois batia a hora da velhice, e dahi a 2 semanas a da morte, que foi clandestina como a de D Placida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que, se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos ephemeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma cousa inteiramente absurda. Mas, para não arriscar essa figura menos nitida e adequada, prefiro uma imagem astronomica. O homem executa, à roda do grande mysterio, um movimento duplo de rotação e translação. Tem os seus dias, deseguaes como os de Jupiter, e delles compõe o seu anno, mais ou menos longo. No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía o Lobo Neves o seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu, ao menos, durante algumas semanas, que elle ia ser ministro, e pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a noticia da morte me deixasse alguma tranquillidade, alivio e 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade, juro aos séculos que é a pura verdade. Fui ao enterro. Na sala mortuaria achei Virgilia ao pé do féretro a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava deveras. Ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão afflicta. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lagrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemiterio e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciencia. No cemiterio, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo da cal deu-me um estremecimento, passageiro, é certo, mas desagradavel, e depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo, o cemiterio, as roupas pretas. Fim da seção 30. Seção 31, de Memorias Posthumas de Braz Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio publico. Capitulo 151. Filosofia dos Epitáfios. Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoismo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolavel dos que levam os seus mortos à vala comum. Parece-lhes que a podridão anonyma os alcança a elles mesmos. Capitulo 152. A moeda do Vespasiano. Tinham ido todos, só o meu carro esperava pelo dono. Acendi um charuto, afastei-me do cemiterio. Não podia sacudir dos olhos a ceremonia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de Virgilia. Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema. Virgilia traíra o marido com sinceridade
e agora chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difficil que não pude fazer em todo o trajecto. Em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possivel e até facil. Meiga natura. A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano, não cheira a origem e tanto se colhe do mal como do bem. A moral reprehenderá, porventura, a minha cúmplice. É o que te não importa, implacavel amiga, uma vez que lhe recebeste pontualmente as lagrimas. Meiga, 3 vezes meiga natura. Capitulo 153. O alienista. Começo a ficar pathetico e prefiro dormir. Dormi. Sonhei que era nababo e acordei com a idéa de ser nababo. Eu gostava ás vezes de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes tinha pensado na hypothese de uma revolução social, religiosa e politica que transferisse o arcebispo de Cantuaria a simples collector de Petropolis, e fiz longos calculos para saber se o collector eliminaria o arcebispo ou se o arcebispo rejeitaria o collector, ou que porção de arcebispo pode jazer num collector, ou que soma de collector pode combinar com um arcebispo, etc. Questões insoluveis apparentemente, mas na realidade perfeitamente soluveis, desde que se attenda que pode haver num arcebispo 2 arcebispos, o da bula e o outro. Está dito, vou ser nababo. Era um simples gracejo. Disse-o, todavia, ao quincas borba, que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doudo. Ri-me a principio, mas a nobre convicção do philosopho incutiu-me certo medo. A única objecção contra a palavra do quincas borba é que não me sentia doudo, mas não tendo geralmente os doudos outro conceito de si mesmos, tal objecção ficava sem valor. E vede se ha algum fundamento na crença popular de que os philosophos são homens alheios ás cousas minimas. No dia seguinte, mandou-me o quincas borba um alienista. Conhecia-o, fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doudo. Não, disse elle sorrindo, raros homens terão tanto juizo como o senhor. Então o quincas borba enganou-se? Redondamente. E depois, ao contrario, se é amigo delle, peço-lhe que o distraia, que... Justos céus, parece-lhe? Um homem de tamanho espirito, um philosopho. Não importa. A loucura entra em todas as casas. Imaginem a minha afflicção. O alienista, vendo o effeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do quincas borba e tratou de diminuir a gravidade da advertencia. Observou que podia não ser nada e acrescentou até que um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse com horror essa opinião, o alienista sorriu e disse-me uma cousa tão extraordinaria, que não merece menos de um capitulo. Capitulo 154. Os navios do Pireu. Ha de lembrar-se, disse-me o alienista, daquelle famoso maniaco atheniense, que suppunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão, que talvez não tivesse para dormir a cuba de Diogenes, mas a posse imaginaria dos navios valia por todas as dracmas da Hellade. Ora bem, ha em todos nós um maniaco de Athenas, e quem jurar que não possuiu alguma vez mentalmente 2 ou 3 patachos, pelo menos, pode crer que jura falso. Também o senhor? Perguntei-lhe. Também eu. Também eu? Também o senhor, e o seu criado não menos, se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela. De fato, era um dos meus criados que batia os tapetes, enquanto nós falávamos no jardim ao lado. O alienista notou então que ele escancarara as janelas todas, desde longo tempo, que alçara as cortinas, que devassara o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora, e concluiu: este seu criado tem a mania do atheniense, crê que os navios são delle, uma hora de illusão que lhe dá a maior felicidade da terra.
Capítulo 155. Reflexão cordial. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. E uma questão de mais ou de menos. Comtudo, é justo cuidar dele e evitar que lhe entrem no cerebro maníacos de outras paragens. Fim da seção 31. Seção 32, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 156. Orgulho tem servilidade. O Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania de ateniense, mas imagens não são ideias nem observações tomadas à natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo. É o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois chamou a minha atenção para os cocheiros de casa grande, mais impertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociaes da freguesia, etc. E concluiu que era tudo a expressão daquelle sentimento delicado e nobre, prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a engraxar botas, é sublime. Capítulo 157. Fase brilhante. Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo pudesse chegar à demência, e foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denuncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pallido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me como um remorso, e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois, fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de annexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo ha de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O christianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa, orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno émulo do paraíso muçulmano, e quanto ao nirvana de Buda, não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística, a absorção final, a fase contractiva, é a reconstituição da substancia, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam. Não esqueças, porém, que és o meu califa. E vede agora a minha modestia. Filiei-me na ordem terceira de... Exerci ali alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi. Nada, não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma cousa, se eu mostrasse, como todo e qualquer premio estranho, vale pouco, ao lado do premio subjetivo e imediato, mas seria romper o silencio que jurei guardar neste ponto. Demais, os phenomenos da consciencia são de difficil analyse. Por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a elle se prendessem, e acabava fazendo um capitulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá á alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor. E não me digam que é negativa, por só recebel-a o obsequiado. Não, eu recebia-a de um modo reflexo, e ainda assim grande, tão grande que me dava excellente idéa de mim mesmo. Capitulo 158. 12 encontros. No fim de alguns annos, 3 ou 4, estava enfarado do officio, e deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capitulo sem dizer que vi morrer no hospital da ordem, adivinhem quem? A linda Marcella.
e via morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei, agora que não são capazes de adivinhar, achei a flor da moita, Eugenia, a filha de d eusebia e do villaça, tão coxa como a deixara e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pallida e baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça e fitou-me com muita dignidade. Comprehendi que não receberia esmolas da minha algibeira e estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista. Cortejou me e fechou-se no cubiculo. Nunca mais a vi. Não soube nada da vida della, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miseria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital onde Marcella entrára na véspera e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. Capitulo 159. A semidemencia. Comprehendi que estava velho e precisava de uma força. Mas o quincas borba partira 6 mezes antes para Minas Geraes e levou consigo a melhor das philosophias. Voltou 4 mezes depois e entrou-me em casa certa manhã quasi no estado em que eu o vira no passeio publico. A differença é que o olhar era outro. Vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscripto todo e ia recomeçal-o. A parte dogmatica ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito. E, aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. O quincas borba não só estava louco, mas sabia que estava louco. E esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro, e antiphonas, e litanias espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as ceremonias do humanitismo. A graça lugubre com que elle levantava e sacudia as pernas era singularmente fantastica. Outras vezes amuava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lagrima. Morreu pouco tempo depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma illusão e que Pangloss, o calumniado Pangloss, não era tão tolo como o suppoz Voltaire. Capitulo 160. Das negativas. Entre a morte do quincas borba e a minha, mediaram os successos narrados na primeira parte do livro. O principal delles foi a invenção do emplasto Braz Cubas, que morreu comigo, por causa da molestia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da sciencia e da riqueza, porque eras a genuina e directa inspiração do céu. O acaso determinou o contrario, e ahi vós ficaes, eternamente hypocondriacos. Este último capitulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de d Placida, nem a semidemencia do quincas borba. Sommadas umas cousas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve mingua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mysterio, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capitulo de negativas. Não tive filhos. Não transmitti a nenhuma creatura o legado da nossa miseria. Fim da sessão 32.
Fim de Memorias Posthumas de Braz Cubas, de Machado de Assis.